Salve, galerinha maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje nós vamos trazer para vocês uma história referente a um castelo. Na verdade, as ruínas desse castelo, né, que são realmente lindas, mas ao mesmo tempo assustadoras. É o castelo que fica na Escócia. O nome desse local, gente, é Castelo de Slans e ele é muito visitado por equipes que trabalham com o paranormal, porque dizem que realmente há muitas energias ali, e um dos espíritos mais comentados que é visto ali foi um dos condes que moraram lá há muitos séculos atrás. Eu espero que vocês gostem aqui do vídeo de hoje, gente. Eu sei que vocês curtem um castelo assombrado, então eu espero realmente que vocês fiquem satisfeitos com o nosso trabalho. Se gostar, deixa like, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se inscreve também no nosso grupo de membros, porque por lá nós sempre vamos avisar vocês quando sai vídeo novo, tá bom? Se puder comprar também o e-book, eu vou deixar o link para vocês na descrição. Nós temos 2 e-books bem interessantes e também você pode se tornar membro aqui do canal, porque isso ajuda mais ainda a gente continuar esse trabalho, tá bom? Recado dado, agora vamos direto para a história. Vlad, solta a vinheta. O Castelo de Slines, localizado na Escócia, é uma das ruínas mais impressionantes e enigmáticas do país. Situado em um penhasco com vistas dramáticas para o Mar do Norte, o castelo tem uma história que remonta ao século XVI e está envolto em lendas de assombrações e muitos mistérios. Agora você imagina, visitar uma ruína do século XVI, voltar ao ano de 1500, para quem tem mais sensibilidade e para quem acredita também nessa parte espiritual, é um local sim que pode guardar grandes energias e até mesmo espíritos que ainda não entenderam ou não quiseram se desapegar daquela vida que tinha naquele local, que já foi um castelo bastante luxuoso antes de ser essas ruínas que ainda sobraram. E o que torna esse local mais incrível, na minha opinião, é que não tem nenhum restauro. Ele é como ele era em 1500 e pouco, então nada foi mexido, tudo foi conservado, mas não tem nada ali que seja colocado depois dessa data, então com certeza a energia ali é muito forte. Construído por Francis Hay, o nono conde de Irrow, no final do século XVI, o castelo de Slines foi projetado para substituir o antigo Old Slines Castle, que foi destruído por ordem do rei James VI da Escócia após uma rebelião religiosa, ou seja, sobrou pouca coisa. Né? Eles acabaram com o castelo ali por causa de guerras religiosas. Muitos castelos sofreram graves danos e esse foi um deles, infelizmente, onde muitas vidas também foram perdidas. Quando o corpo de Jocelyn Hay, um dos condes de Irrow, foi encontrado sem vida com uma bala cravada na cabeça nos arredores de Nairobi em janeiro de 1941, o escândalo resultante revelou um ninho de vespas de decadência e comportamentos ruins das classes altas coloniais britânicas, ou seja, também teve um dos condes que faleceu nesse lugar e muita gente aposta que ele é um dos fantasmas que assombra esse local. A gente já vai chegar na parte sobrenatural do vídeo, mas é importante que vocês conheçam o antes para tentar entender o depois. O castelo de Slines ele foi projetado para ser uma fortaleza imponente, combinando elementos de residência nobre e também de defesa estratégica, ou seja, ele é um castelo 2 em 1, ele era, né? Hoje é apenas ruínas que ficaram, o tempo não conseguiu apagar, elas estão lá ainda firmes e fortes, mas teve sim uma vida bastante turbulenta também na época que pessoas, os condes de Irrow, moraram por lá. Ele era tanto uma residência dos condes, como ele também era uma fortaleza para a defesa, ou seja, um castelo realmente 2 em 1. A sua localização no topo de um penhasco com vistas dramáticas para o Mar do Norte não só proporciona
uma defesa natural, mas também simbolizava a riqueza e o poder da família dos condes. Ao longo dos séculos, o castelo lhe serviu como a sede dos condes de Arrow, oferecendo um lugar seguro e prestigioso para a nobreza, além de ser palco de recepções e grandes eventos importantes. Aquele lugar foi um local onde muitas pessoas se reuniam para discutir guerras, para discutir outros tipos de assunto, então muita gente importante esteve nesse local. Durante os séculos seguintes, o castelo ele passou por algumas modificações, tá? Pequenas modificações, na verdade, para que ele pudesse manter praticamente tudo original. Alguns pequenos reparos ali na estrutura central foi feita, mas segundo os historiadores também falaram que foram utilizados material da mesma época, para que ele ficasse praticamente imperceptível que tinha alguma coisa mais moderna nesse local. Então ele é um gigante muito idoso que ainda continua em pé. Como eu falei para vocês, esse castelo ele está localizado em uma área de grande risco, porque ele fica muito próximo aos penhascos que são muito altos, tá? Exigindo extrema cautela, principalmente quando você vai nesse local. Geralmente tem um guia, você paga uma taxa para poder visitar, mas deve-se tomar cuidado com crianças, porque elas podem ir em direção ao penhasco e acabarem caindo. Então, para quem visita esse local, gente, por favor, prestem muita atenção nessa informação que eles também reforçam por lá. Como fica muito perto do mar, a altura é muito alta mesmo, há um grande risco sim de algumas quedas, principalmente de crianças que gostam de correr por lá. Em 2013, infelizmente, um jovem de 15 anos perdeu a vida nesse local. Existem relatos que indicam que o castelo é assombrado pelo espírito de Victor Ray, o 21º conde de Arrow, que faleceu no início do século XX. Ele foi obrigado a vender o castelo, porém o apego era muito grande e isso explica a presença espiritual que muitas pessoas e funcionários comentam. Então, essa questão do 21º conde, para mim ela ficou um pouco confusa, porque as fontes que eu pesquisei muitas vezes mencionavam que ele não era o 21º, mas sim o 20º conde. Então, eu vou colocar o 21º porque foi a maioria, né, dos sites que eu pesquisei, a maioria se dirigia a esse conde. Mas se você souber de alguma outra coisa, alguma outra informação que não está certa, você pode deixar aqui também para a gente no comentário, tá bom? Bom, nós falamos um pouquinho então sobre a vida, né, desse local e agora a gente vai falar um pouquinho da parte sobrenatural e eu espero, é claro, que vocês gostem. O fantasma do 21º conde de Arrow, que se chamava Victor Ray, este é o espírito mais famoso associado ao castelo. Por quê? O conde ele faleceu no início do século XX e é dito assombrar o local até os dias de hoje. Ele foi um dos membros mais proeminentes da família e sua presença é frequentemente sentida nas ruínas do castelo, especialmente em momentos de forte vento ou quando se aproxima da região costeira. Então, ele já foi visto não só nas ruínas desse castelo, como também muito próximo do mar. Era uma pessoa muito apegada ao bem material que ele tinha, ele gostava muito desse lugar e tá aí para muitos médiuns o porquê dele continuar lá. É que ele quer continuar naquela vida que ele tinha, que hoje ele não tem mais, mas o desapego está sendo muito difícil. Isso para quem acredita, tá, gente? Eu sempre falo aqui no canal. Nós não estamos aqui doutrinando ninguém, a gente não tem nem essa capacidade, esse estudo para isso, tá? Só que as histórias envolvem bastante, sim, a parte espiritual. Se você não acredita, pode deixar seu comentário. Eu só peço que ele seja colocado com muito respeito, porque senão ele será simplesmente apagado, ok? Em algumas lendas a respeito desse castelo, que para muita gente de lenda não tem nada, moradores próximos do local que costumam visitar com frequência e que também são considerados médiums, eles falam que não há somente um espírito ali, mas há vários que ainda não conseguiram desapegar da vida luxuosa que eles tinham.
Uma dessas histórias fala sobre uma mulher fantasmagórica vestida de branco. Tá? Geralmente ela é vista vagando pelas ruínas e não na parte da costa, ali onde fica próximo do penhasco, nem na praia, mas sim sempre dentro das ruínas, ela não sai dali. Essa mulher, ela é associada à ideia de uma amante ou uma esposa perdida que parece estar à procura de algo ou alguém. Quem já viu essa figura fala que ela tem uma expressão de muita tristeza, como se ela estivesse realmente procurando por alguém e não consegue encontrar. E nisso ela começa também a chorar e muitas pessoas que estão perto não conseguem vê-la, mas conseguem escutar o choro de lamentação por ela estar perdida naquele local sem os seus entes queridos. Presenças inexplicáveis e sons muito estranhos também são relatados nesse lugar. Muitos visitantes do castelo relatam ter escutado passo e vozes sussurrantes dentro das ruínas, principalmente em área onde o vento sopra bastante forte, tá? Esses sons, eles não podem ser explicados facilmente, o que leva os investigadores do paranormal a acreditar que há presenças inexplicáveis ali sim. Ah, Bruna, mas se é um local que venta bastante, o vento também pode soar um pouco assustador quando ele entra naquelas galerias. Só que pelas equipes que foram lá visitar, eles falaram que com vento ou sem vento nenhum, eles conseguem captar a presença por aqueles equipamentos que eles usam, K2, Spirit Box, enfim. Não é por causa do vento. Tem gente que lá garante que consegue separar o som do vento com o som de alguém chorando. Além desses casos, o castelo ele também é frequentemente descrito como sendo um lugar onde os visitantes sentem essa sensação de frio repentino e desconfortável, o que, segundo algumas crenças, é um sinal, sim, de atividade paranormal. O cenário de isolamento e a decadência do local certamente contribuem também para o cultivo de tais histórias e lendas sobre o sobrenatural do castelo de Slens. Um desses mistérios também se chama a Dama Misteriosa, pelo menos é assim que os turistas e também funcionários que fazem a guarda a apelidaram, ou seja, não foi só uma pessoa que viu, pessoas que não se conhecem depois relataram a mesma história, então, para mim, realmente tudo isso aqui é verdade. Agora, você tem a sua opinião, que também será respeitada, colocando aqui no vídeo, tá bom? Há uma história que fala de uma mulher, talvez uma amante ou uma esposa também, que teria morrido tragicamente nas dependências desse castelo. Acredita-se que ela tenha sido vítima de um destino muito cruel, possivelmente envolvendo questões amorosas ou familiares. A mulher, naquela época, se fosse acusada de adúltero, o castigo era simplesmente terrível. Muitas ficavam presas nas masmorras e outras tinham ainda um destino ainda pior. Quem visita esse lugar diz que o espírito dessa mulher ainda vagueia pelas ruínas, especialmente durante a noite, em busca de algo perdido, e sua figura fantasmagórica é vista por aqueles que visitam o castelo e até mesmo por funcionários que já garantiram que viram ou sentiram a presença dessa mulher misteriosa, porque ela não fala com ninguém e simplesmente o fato dela transpassar uma parede já é visto, obviamente, como um espírito. Em algumas versões dessas histórias, o castelo de Slens ele é descrito como possuindo uma presença maligna, uma energia sombria que permeia as ruínas até os dias de hoje. Essa sensação ela é sentida em alguns pontos do castelo, né, das ruínas, não é em todo local que essa presença é sentida, essa presença ruim, essa sensação de opressão, estou aqui sendo abafado, vigiado, não querem que eu esteja aqui, não é em todo local, tá? Mas sim em partes específicas do castelo que talvez tenha sido alguma masmorra ou alguma coisa que aconteceu ali, como a morte do conde também, que foi nesse castelo. Então, muita gente fala que essa energia ruim em alguns pontos é porque alguma coisa de muito ruim aconteceu lá séculos atrás. Outras queixas também, digamos assim, né, são os relatos, na verdade, de pessoas que falaram que ficaram um pouco desconcertados nesse local, gente, é por causa da sensação da presença.
como se alguém estivesse perto de você o tempo todo, sussurrando alguma coisa que você não consegue escutar. E isso em dias que não tem vento, então não adianta botar a culpa no vento, porque elas garantem que não. Foram várias pessoas que relataram esse tipo de atividade paranormal. Eles relataram em passeios diferentes, são pessoas de países totalmente diferentes que vão para lá para visitar e também para pesquisar o sobrenatural. Uma outra coisa também que é bastante vista por lá são sombras. Essas sombras, elas são vistas passando pelas ruínas, ou seja, ela sai de um lado, vai acompanhando ali a parede e simplesmente desaparece depois quando chega perto de alguma saída, algum local que já esteja quebrado. Mas muita gente já abandonou o passeio quando viu esse tipo de sombra porque não tinha como ser de outra pessoa. Provavelmente é algo realmente espiritual. Existe uma lenda popular entre os moradores locais de que a família Rei Hero, ela carrega uma maldição. Alguns dizem que o castelo foi construído sobre terras amaldiçoadas e que a decadência da família e o abandono do castelo estão diretamente ligados a essa maldição. Agora, quem amaldiçoou, por quê? Isso eu não consegui encontrar, mas se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário, porque eu fiquei muito curiosa para saber. Embora não haja provas concretas, a ideia de uma maldição que afeta a linhagem dos condes de Arrow adiciona uma camada de mistério à história do castelo. Então, assim, muita gente fala, isso é jogada de marketing, é para atrair turistas, para fazerem paranormal ou vídeos relacionados ao sobrenatural. Mas muita gente que vai lá e relata esse tipo de coisa, elas simplesmente elas viram a mesma coisa, várias pessoas, e muitas foram embora. Então, é um tiro no pé também, tá? Porque tem gente que gosta, agora tem gente que tem muito medo, né, do nosso desconhecido, do nosso natural, que ainda não é conhecido, por isso sobrenatural, né? Enfim, mas muita gente fala que não volta mais lá. Então, são turistas que eles perderam, alguns eles ganharam também, mas não é, gente, todo mundo. Eu sei porque eu tenho isso na minha família. Tem gente que não entra em locais que têm fama de serem assombrados e provavelmente o castelo também já passou por isso, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. As fotos que mostram as ruínas são incríveis. O local realmente dá vontade de visitar, pelo menos eu tive vontade, não sei vocês. Mas é um local considerado, sim, assombrado e por algumas pessoas da região, elas batem o pé que ele foi, sim, amaldiçoado e que a morte desse conde também não teria sido bem explicada. Então, é um bolo de mistérios que quem sabe um dia o tempo não vai desvendar, tá bom, pessoal? Não esqueçam, deixa o like. Bruna, não tenho paciência para digitar nada, não tenho tempo, tô na televisão, não tem problema. Pega o seu celular, gente, deixa um coraçãozinho, uma bicicletinha, um ponto, uma vírgula, qualquer coisa, porque isso ajuda no engajamento aqui do canal, porque o YouTube considera como comentário. Peço também que vocês mandem pra gente seus relatos sobrenaturais, porque toda terça-feira a gente fala sobre o relato dos inscritos. Eu vou deixar o e-mail, o nosso endereço de e-mail para vocês aqui embaixo e também na descrição, para que vocês possam mandar por escrito a história de vocês, tá bom? A gente vai ficar muito feliz se isso acontecer, tá certo? Essa foi a história de hoje, gente. Um beijo para cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.